A seguir, IIGD Irajá. Você sabia que hoje, tendo Jesus vindo ao mundo, você pode ter pactos com Deus? Partindo de você, eu não estou falando de Deus para nós. Nós para Deus. Que é isso, pastora? Sim. Você pode fazer um voto a Deus em favor de uma pessoa, quem sabe disso? Sim. Chamar a atenção de Deus e através do teu compromisso com Ele abençoar um terceiro. Por que às vezes se vê tantos filhos de evangélicos no sofrimento, nas desgraças, nas doenças, quando os pais pertencem a Deus? Vamos abrir os nossos olhos para o que Deus vai nos mostrar hoje. Antes de Abraão ser pai de Isaac, antes de Isaac nascer, os irmãos sabem que Abraão e Sara moraram no Egito por muitos anos. Quem sabe disso? Lamentável, irmãos. Egito representa o mundo. Abraão não se envolveu com o mundo, mas Sara adquiriu o costume do Egito. Um costume ela adquiriu. Como ela viu que estava demorando muito o cumprimento da promessa de Deus, porque Deus chamou Abraão e prometeu: Abraão, vou te dar um filho. Um filho das tuas entranhas, ou seja, um filho do teu DNA, né? A linguagem é diferente, mas o Senhor é o mesmo. Abraão, você vai ter um filho da sua natureza. E como estava demorando, desde a primeira promessa que Deus fez, os anos se passaram, a Sara, com o costume do Egito, que ela viu no Egito, sugeriu a Abraão que dormisse com a escrava. Um erro gravíssimo num casamento. Mas ela queria um filho nos braços, nem que fosse de uma escrava. Havia essa escrava egípcia, que já vem com esses costumes. Tudo muito natural no Egito, porque no mundo, meu irmão, sujeito trair a mulher, ter duas, ter três, ter cinco. A mulher trair o marido, ter outro, tal. Ter filho fora do casamento, depois de casado. Isso é Egito, isso é mundo. Isso é mundo. Isso é mundo. Egito, no caso, é a representação. E o Abraão aceitou a sugestão e lá veio um filho com uma escrava. O menino foi crescendo. Agar, a escrava, se sentia por cima. Sara começa a se sentir humilhada. Chega o Isaac. E a Sara fica muito enraivecida. E os meninos começam a brigar, porque num clima desse não tem como haver convivência. E Sara diz: ó, quero essa mulher longe da minha vida. Some com ela daqui. Tira esse garoto da minha vista. Some com esse garoto que eu não quero saber dele perto do meu filho. E Abraão chama Agar, a escrava, põe na mão dela um pedaço. Eu, quando leio isso, eu me incomodo. Porque o garoto não tem culpa nenhuma disso. A maior vítima nessa história foi o Ismael, o menino. Sara, egoísta, quer um filho. Porque naquele tempo era uma vergonha mulher estéril. Mulher estéril, ela vivia debaixo de um estigma tão pesado, que ela era escarnecida em plena rua. Rua, força de expressão, que naquele tempo não existia rua, né? Não havia estrada, mas caminho. Lá no meio da vila, do vilarejo, dos empregados, da fazenda, sei lá, da sociedade. Então Sara, quando passava, a mulherada, né? Aí, ó, marido ricaço,
uma mulher rica, não tem um filho, uma figueira estéril. E desprezava. E ela deixou isso entrar. Burra, burra, burra. Porque o ser humano, meu irmão, ele tem que agradecer a Deus pela sua existência, pelas diferenças. Isso tem de acabar, meu irmão. Quantas pessoas infelizes, vou abrir um espaço aqui, um parênteses, quantas pessoas infelizes, porque emprestam 1000 ouvidos para a sociedade, mas não dão um ouvido para Deus. Não dão um ouvido do coração para Deus. Mas se tornam 1000 ouvidos para ouvir todas as besteiradas e baboseiras que a sociedade joga em cima das pessoas. Porque o mundo é escarnecedor. Por que existe racismo? Porque o mundo é escarnecedor. Porque o ser humano é orgulhoso. Porque o ser humano é vaidoso. Então Sara deixou entrar. A pessoa que aceita Jesus, meu irmão, ela é a cabeça feita por Jesus. Ela não se deixa arrastar por ninguém. Ela segue a Deus. Tem caráter próprio. Você já viu o que acontece com a moda? Ridículo. Ridículo. Inventam lá uns bicos numas roupas, uns repuxes para os lados. Lá vai aquela mulher elegante com aquela roupa ridícula, cheia de repuxo. Porque está na moda. Ridículo. Para quê? Para agradar os olhos dos outros? Meu irmão, seja você mesmo. Assuma você. Mas Sara se deixou levar por isso. Irmãos, quando as pessoas são influenciáveis pela sociedade, ou quando são influenciadas pela sociedade, tá? A casa é um transtorno. Que cada um quer fazer a sua vontade para agradar quem está fora. E não procura agradar a Deus, a si mesmo e quem está dentro. Foi Sara quem jogou o marido nos braços da escrava. Ela mandou praticamente a escrava deitar com o marido dela. Porque ela queria o filho. Para não ser escarnecida pela sociedade. Como a palavra de Deus não volta vazia, o Isaac chegou. O Isaac chegou. Abraão com 100, Sara com 90. Agar é jovem. Está aquele menino já bem crescidinho. E Sara se irrita. Manda essa escrava embora. Eu não quero esse garoto na minha frente. Agora ela tem o Isaac. Não precisa do Ismael para apresentar a sociedade. Tem gente que o Ismael é o carro importado, que está devendo pendurado. É o prazer. Bom, o que aconteceu? Nós vamos entender hoje algo, irmãos, que me surpreendeu. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 21, iniciando no versículo de número 14, o título diz: O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Bérseba. Dá uma paradinha. Qual é a culpa que essa infeliz teve? Fala para mim. De quem foi a ideia? De Sara. Você está vendo? Sara planta. E Agar e o menino estão colhendo. Versículo 15. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco
porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Dá uma paradinha no versículo 16. Ela é mãe. Ela é escrava, mas ela é mãe. Ela é mãe. É o seu filho que vai morrer. Porque não tem comida. Porque não tem, o pão acabou. Porque não tem água. Porque Sara não quer. Abraão obedece, atende. Deus falou com Abraão: Abraão, atende a tua mulher. Ou seja, sem encrenca dentro da tua casa. Quem arrumou o problema foi Sara. Agar está chorando. Ela põe o menino embaixo de um pequeno arbusto que ela encontra no deserto. Põe o menino e se afasta e chora. Chora. Mas Deus tem um pacto com Abraão. Esse pacto foi feito. Deus tem um pacto com Abraão. E Abraão tem um pacto com Deus, porque ele aceitou. Há uma ligação muito forte entre Deus e Abraão, Abraão e Deus. Olha para mim. Há uma ligação muito forte entre Deus e Abraão, Abraão e Deus. Há uma ligação muito forte do céu para a terra. Há uma ligação forte da terra para o céu, Deus e Abraão. E aquele filho faz parte dessa ligação. Quando o pai tem um pacto com Deus e serve a Deus, o pacto se estende em bênçãos para os filhos. Mas quando esses pais se lembram de Deus para a vida dos seus filhos, não foi o caso aqui. Mas Deus tem um pacto com Abraão e Deus não esquece. Que bom que Deus não quebra os seus pactos. Por quê? Então vamos lá, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Tá uma paradinha? Deus ouviu o choro de Ismael. Sabe por que Deus ouviu o choro de Ismael? Porque ele era filho de Abraão. Por isso, porque ele era filho de Abraão. Irmãos, com carinho, mas vamos a uma realidade. Deus ouve o chorinho de todas as crianças que estão sobre a terra. Mas alguém tem uma ligação com Deus? Esse é o problema. O que aconteceu? Deus ouviu o chorinho do menino e reconheceu o choro de um filho de Abraão. Aí eu me lembrei de Jó. Quando os filhos de Jó, todos os meses, irmãos, os filhos de Jó faziam uma churrascada, um banquete. Que a palavra não é antiga, né? Churrasco. Mas o banquete da carne, né? Os filhos de Jó, uma vez por mês, se reuniam na casa de um dos irmãos. Começava pelo mais velho. Vamos dizer assim, no nosso calendário é janeiro. No calendário judaico é abril. Então vamos dizer que o primeiro mês deles fosse janeiro como nós. Então assim, o mais velho vai fazer a festa e todos os irmãos são convidados para a festa. Na verdade não é nem convite, eles já fazem parte daquilo. Muito bem. Então eles vão e se reúnem todos na casa do mais velho, comem, bebem, conversam, brincam, jogam conversa fora, se alegram, aquela família imensa. E o pai passou a festa. No dia seguinte o pai levanta de madrugada, vai até Deus
Senhor, meus filhos devem ter pecado contra o Senhor. Se eles pecaram contra o Senhor, até dentro do coração, perdoa. Vou te oferecer um holocausto em favor de cada um deles. Aceita. Olha o pacto. Olha o pacto. Quantos são os cristãos hoje, irmãos, que oferecem a Deus alguma coisa em favor dos filhos? Tem gente que ora e chora, ora e chora, ora e chora, mas nunca fez um pacto sério com Deus. De dizer, eu vou me oferecer a Deus em favor do meu filho, num culto. Eu vou oferecer a Deus, eu vou ter um pacto de oferta com Deus pelo meu filho, já que ele nunca fez nada para Deus. Jó fazia. Deus escuta o chorinho do Ismael, e Deus então olha para o Ismael e diz, é filho do meu servo, eu tenho um pacto com ele. A minha aliança com ele tem de abençoar essa criança. É filho do meu servo. Cometeu erro, mas era servo. O que aconteceu? Então, Deus brada do céu como um anjo. Esse anjo é o Senhor. Esse anjo é Jesus, a palavra de Deus. E Deus vai até Agar por causa do filho de Abraão. E aí, me arrepia, pessoal. Vamos lá agora? Nós vamos repetir o 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Versículo 19. E você lê comigo? E abriu-lhe Deus os olhos e viu um moço. E viu o quê? Um poço de água. E foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao... Dá uma paradinha. Lê o comecinho desse versículo de novo. E abriu-lhe Deus os olhos. Dá uma paradinha. Deus abriu os olhos de quem? De Agar. Você está vendo? Deus abriu os olhos dela. Pastor, ela estava com o olho colado? Não, irmãos. Os olhos espirituais. Quando os olhos espirituais são abertos, e só Deus pode abrir, você enxerga o impossível. Você enxerga aquilo que humanamente você não vê. Enquanto o ser humano viver tão somente com os olhos físicos, vai viver uma vida apertadíssima, só no mundo físico. Se bater uma alergiazinha incurável, acabou. Por quê? Porque os olhos físicos só contemplam o que é físico. Deus abriu os olhos de Agar. Os olhos do entendimento dela foram abertos. Quando os olhos do entendimento são abertos, sabe o que você enxerga? Soluções e não problemas. Estamos na série da prosperidade. O menino ia morrer, Agar ia morrer. Estão no deserto. O pão acabou, não tem mais água. E aí? A água é imprescindível, imediata, necessidade urgente. Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga oásis que antes ela não enxergava. Está assim de gente, irmãos, que não enxerga a saúde, só enxerga a doença. Ai meu Deus, eu sofro disso. Ai meu Deus, que não melhora. E eu estou orando e não melhora. Que eu estou orando e não vai embora. Os olhos estão para o marido está no alcoolismo. Meu Deus, eu oro e cada dia chega desse jeito. Meu Deus, eu oro. Pois é, o olho físico é que trabalha. Deus abriu os olhos de Agar. Quando ele abriu os olhos dela, ela enxergou o oásis. Pegou a água e deu para o seu filho. Quando ela ouviu a voz de Deus, ela entendeu o futuro do seu filho.
Não era morte, era vida. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.